E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vou dar prosseguimento aqui àqueles vídeos que a gente tem gravado, vídeos curtos. Eu vou comentar aqui a respeito de um texto, de um trecho, em cima do livro que eu falei para que cada um aí fizesse a sua leitura durante esses restantes aí de dias do mês, né? Que é o livro de Atos. Vou fazer aqui um breve comentário a respeito de um texto, né? De Atos 1, né, o primeiro capítulo aí, onde tem alguns textos legais aí pra gente, mas eu vou frisar alguns deles. Bom, no primeiro momento, logo de cara, no versículo 1, a Bíblia nos relata, o autor do livro de Atos, Lucas, ele nos relata o seguinte, que ele está contando, compartilhando algo a respeito de Jesus, de tudo que Jesus havia feito e ensinado. Então, ali o próprio Jesus já deixa para a gente alguns dos propósitos ali da sua obra, já no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, mas ele já fala, olha, não é só fazer, mas também ensinar o que tem feito. Mas não é esse texto que eu quero frisar, não. Esse texto ele serve de meditação para muita coisa que a gente ainda vai fazer para frente. Acontece que eu queria frisar aqui a respeito da grande comissão e pegar um pedacinho do texto lá de Marcos 16:15, que o próprio Jesus fala aí de por todo mundo e pregai o evangelho. E sereis minhas testemunhas, né, em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. O texto de Marcos, no capítulo 16:15, o próprio Jesus ele diz para que nós venhamos a espalhar pelo mundo a mensagem. Mas no livro de Atos, no capítulo 1, o Espírito Santo é frisado pelo próprio Jesus, que aparece, depois da ressurreição, ele aparece para diversos dos discípulos. Então, no texto de Atos 1, se refere à aparição de Jesus depois de ressurreto. Inclusive, ele cita nesse texto o encontro de Jesus com 2 dos discípulos, que é o mesmo texto que está confirmado lá no livro de Lucas, no capítulo 24, a respeito do caminho de Emaús, onde 2 dos discípulos caminham com Jesus, indo para essa cidade, e Jesus conversa com eles, e eles não percebem que é Jesus. No livro de Atos, no capítulo 1, fala que Jesus encontra-se com eles, mas com uma outra aparência. Ou seja, deixa claro por que eles não reconheceram Jesus logo de cara. Ele não estava fisicamente aparentando ser o Cristo que eles conheciam. Então, por isso eles não reconhecem, mas depois eles sentem o coração deles queimar, e eles entendem que Jesus é que estava caminhando ali junto com eles, e eles compartilham isso para os discípulos, que não acreditam no primeiro momento, mas também não tinham acreditado quando Maria e as mulheres que foram ao túmulo trouxeram a notícia para eles. Então, os discípulos, eles ficam ali naquele local, aguardando o recebimento de Jesus, e Jesus volta. E quando Jesus volta, vira para eles e fala assim, olha, a partir de hoje vocês vão ter uma obra grande, mas não saiam de Jerusalém. E aí entra meio que uma ambiguidade, onde Jesus, no livro de Marcos, ele diz para que os discípulos sejam os discípulos deles na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Logo depois, no livro de Atos, no capítulo 1, o próprio Jesus fala, olha, não saiam de Jerusalém. Mas existe um motivo para isso. O texto de Atos, vou abrir ele aqui para a gente, texto de Atos, Jesus explica o porquê que eles não deveriam sair de Jerusalém no primeiro momento. Olha, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, o qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Bom, aqui Jesus está explicando qual que é o critério para se conseguir levar a mensagem na Judéia, Samaria, Jerusalém até os confins da terra. Ele falou, vocês vão fazer isso, mas não saiam de Jerusalém inicialmente porque vocês precisam de ter uma capacitação. E aí agora pegando para o nosso lado de missões, de evangelismo,
desse novo tempo que a gente está vivenciando, é impossível se fazer algo sem ter uma capacitação vinda do próprio Deus, vinda do Espírito Santo. E aí é onde eu encorajo você a entender qual é o propósito que Deus tem para você dentro do Ministério de Missões e, em cima desse propósito, procurar a ajuda do Espírito Santo. Se você ainda não tem o Espírito Santo, temos um problema. E a gente tem que resolver esse problema em que? Ministrando, aprendendo sobre o Espírito Santo para, posteriormente, ter esse auxílio dele. Sem o auxílio dele, nenhum de nós conseguiria e não conseguirá fazer absolutamente nada, nenhuma das missões que a gente tem. No verso 14 do livro de Atos 1, diz assim, olha, todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e junto com os irmãos dele também. Logo depois, Pedro, no versículo 15, continua, Pedro, ele se levanta e começa a ministrar sobre as pessoas, dando um direcionamento, que um dos discípulos, Judas, não estava mais com eles, e Pedro dá aquele direcionamento, dizendo, olha, não é interessante que nós tenhamos apenas os 11, mas que um dentre os que já estavam desde o início seja escolhido para continuar o ministério que Judas deixou, o vazio que Judas deixou no ministério dos 12. E aí eu te pergunto, na Bíblia não tem nenhum texto relatando a respeito de que era obrigatório ter os 12, e nem tem uma direção específica do próprio Jesus para Pedro, para que ele selecionasse alguém no lugar de Judas. E nem uma direção explícita na Bíblia sobre o Espírito Santo falando abertamente que Pedro teria que levantar ali e escolher um para ficar no lugar de Judas. A não ser textos bíblicos, né, proféticos de Davi, que diz que a casa não poderia ficar vazia e que outro seria escolhido no seu lugar. Mas não há algo explícito, e sim algo implícito, uma direção do Espírito Santo a Davi, e que profeticamente Pedro pegou para que fosse escolhido Matias no lugar de Judas. Detalhe se não há algo explícito na Bíblia, como é que Pedro tomou essa decisão? Tudo bem, ele era o líder, e às vezes o líder ele vai ter que tomar alguma decisão em nome do grupo, e isso implica em uma responsabilidade. E Pedro tomou essa responsabilidade. Mas se não há algo explícito na palavra de Deus, e Pedro toma essa atitude, qual é o amparo que ele tem? E aí agora eu vou voltar para o texto que Jesus pede para que ficassem em Jerusalém. E assim eles receberiam o Espírito Santo. O próprio Pedro, através de uma direção do Espírito Santo no espírito dele, ou seja, uma intuição espiritual, ele tem aquela direção por causa de um texto profético. Pedro só consegue fazer isso porque ele tinha o Espírito Santo. E logo depois a gente vai ver nos textos que o Espírito ia acrescentando à igreja a cada palavra, a cada ministração, não só de Pedro, mas dos discípulos, por causa dessa capacitação do Espírito Santo, que vai dar para cada um de nós direções que só a gente, com ele, saberia filtrar. Há direções que não estão na Bíblia, explícitas, mas o Espírito Santo vai falar conosco. Estamos tirando tempo para poder orar, para poder fazer a nossa reunião, buscar direções do Espírito Santo, para entender a nossa missão. E algumas coisas realmente só virão através desse contato com ele. Então, se você não tem ainda o Espírito Santo como sendo o Senhor da sua vida, assim como Jesus o é um trabalho que nós temos que priorizar a partir de então dentro do Ministério de Missões. E não só no Ministério de Missões, mas na sua própria vida. Você tem que ter o Espírito Santo para te guiar o tempo todo em direções que às vezes você não vai ter explicitamente escrito na palavra, mas que são importantes para o seu dia a dia e para o ministério também. Deixo essa palavra aqui e espero vocês no nosso próximo encontro aí. Deus abençoe.